Estamos começando a terceira edição do nosso podcast Por Dentro da Forja e hoje a gente está aqui com um empresário inédito. Ele é do ramo de alimentação, ele tem alguns restaurantes, Davi Malman. Muito prazer, Davi. Seria muito bem-vindo ao podcast. Meu. É um prazer enorme estar aqui com vocês e contar um pouco da nossa história aqui na região. Legal. Bom, para começar, como é a primeira vez sua aqui no podcast, conta um pouquinho pro pessoal, cara. Quem é o Davi? Da onde você é? Você já começou direto no ramo de alimentação? Conta aí um pouco da sua história. Então, eu sou gaúcho, venho de uma cidade bem pequena do interior do Rio Grande do Sul. Como a maioria dos gaúchos, desbravadores, né? Saí do Rio Grande do Sul em 2006, fui trabalhar já com churrascaria em São Paulo. Depois fui transferido a Brasília, Botafogo, Rio, Barra, voltei a São Paulo, depois Florianópolis, e Florianópolis eu mantive meus pés lá. Quando chegou a pandemia, a empresa encerrou a Operação Florianópolis e tal. Preferi ficar em Florianópolis do que ir de volta para São Paulo, e comecei a construir minha vida ali. Casei em 2021. Lá em Florianópolis, você trabalhou com alguma coisa? Teve alguma empresa? Eu tive um restaurante pequeno lá em Florianópolis. Estava indo muito bem, mas era uma loucura. Floripa é um mercado bem complicado. Ou você tem... Era mais afastado, né? Então era no continente, não era na ilha. Uhum. E estava indo muito bem, enfim... E minha esposa engravidou nesse período. A gente fez uma fertilização in vitro e engravidou. Queríamos mais tranquilidade. Meu sócio, que é o Pedro Oliveira, da Enoteca, que cuida da Enoteca Serrana, me convidou para abrir mais uma loja aqui na região sul-fluminense. E decidimos abrir aí no Espaço Casa a Enoteca Lounge. Não, calma aí. Você está acelerando muito. Conta primeiro, porque não foi o primeiro aqui. Não, o primeiro foi a Enoteca Serrana. O primeiro foi a Enoteca Serrana, lá em Penedo. Isso, são conglomerados, são 3 restaurantes, no qual eu faço parte de 2. Em 2015, um pouco antes, 2012, por aí, eu conheci o Pedro no Rio de Janeiro. Ele trabalhava numa empresa que fornecia vinhos pra gente e tal. E em 2015 eu estava numa viagem para a Argentina, o Pedro me ligou, dizendo que ia sair da empresa onde ele estava, enfim, e queria montar um restaurante e precisava de um sócio. Ele me apresentou o projeto. Mas por que ele te ligou? Vocês ficaram amigos? A gente ficou muito amigo e tal. Amigo de tomar uns bons vinhos. Uhum. Né? E aí começou aí o projeto Enoteca Serrana. A princípio ia ser uma loja de vinhos com distribuição de vinhos para os restaurantes da região sul-fluminense. Isso foi 2015, outubro de 2015. 2016, a gente viu que não era tudo aquilo, a distribuição, enfim, do que vem. O Pedro é da onde? O Pedro é gaúcho também. Ele é gaúcho também? Então, dois gaúchos que não moravam aqui na região, só para vocês entenderem, decidiram abrir uma... Até então não era restaurante, não, né? Era uma loja de vinhos. Era uma loja de vinhos em Penedo, simplesmente isso, do nada. E aí era para ser uma loja de vinhos para as pessoas que passavam ali, que é muito na entrada de Penedo. Passou o portal, a primeira loja do lado direito. Então, assim, a inicial era distribuição para os restaurantes sul-fluminense, principalmente para Penedo e Mauá, Visconde e Mauá, e ter ali uns petiscos, algumas coisas para as pessoas, umas brusquetinhas, para as pessoas que passassem ali, tomar um vinho. Uma degustaçãozinha ali, né? Uhum. Só que não foi tudo aquilo que a gente imaginava, enfim, e a gente teve que fazer uma mudança. Compramos todo o utensílio para montar restaurante. Contratamos um chefe de cozinha na época, que foi onde deu a nossa virada de chave em Penedo. Eu creio que uns 3, 4 meses em Penedo já
a gente já viu uma luz no final do túnel, onde que dava para ver que o rumo que a gente estava seguindo era o rumo correto. E, enfim, eu continuei onde eu estava trabalhando, só era sócio investidor, e o Pedro tocou Ele estava 100% na operação. 100% na operação, ele e a Ana Paula, esposa, que depois, em 2021, já saltando para 21, a Ana Paula e o Pedro montaram o Loazô, que é no Alto Penedo, e em 2021, no mesmo ano, eles montaram, acho em março, a gente montou a Enoteca Lounge. Caraca, foi no mesmo ano? No mesmo ano, final de pandemia, a gente investiu e montamos a Enoteca Lounge em Resende, ali no Espaço Casa. Foi correria, com certeza. Ó, para quem não sabe, montar uma empresa é uma correria, mas montar um restaurante é uma correria triplicada. Graças a Deus, assim, a gente acertou a mão na nossa equipe, tanto que até hoje os meninos que estão lá mudou umas chaves ali na cozinha e tal, mas salão, o chefe de cozinha está há 11 anos com a gente, é o mesmo que inaugurou Penedo. Então, assim, graças a Deus a nossa equipe é fantástica, uma equipe muito boa, e isso resulta nos bons pratos, né? Então, assim, tendo uma equipe boa, engajada, te traz um retorno muito bom. E hoje a gente não vende só pratos, né? A gente vende experiências, momentos, você vende um monte de coisa. Para quem não conhece, não são restaurantes comuns, né? A gente chama restaurante contemporâneo. A gente serve todos os tipos desde massa, frutos do mar, e carnes, peixes, enfim. E já estamos aí em Resende há 5 anos e Penedo há 11 anos já. Legal. Bom, você acabou de falar que um dos pontos positivos foi que a equipe, claro, teve um ajuste ou outro, mas a grande parte se manteve, né? Isso daí é muito importante também para a qualidade qualidade, não, acho que não influencia tanto nisso, mas a padronização dos pratos, porque na hora que você troca muita equipe, tem que fazer todo um treinamento, e é aí que é onde varia muito o padrão do prato, né? Então, aí muda, né? Porque assim, o tempero de um não é o tempero do outro, a mão de um não é a mão do outro. O cara sai de casa feliz, um dia triste, enfim, isso acaba afetando a comida, principalmente. Vocês já tiveram um restaurante, então já tem um know-how disso. Uma coisa que eu quero perguntar para você é porque você foi a primeira pessoa que tem restaurante, eu conversei, que falou que teve baixa rotatividade. Por quê? Porque normalmente o que eu escuto falar dos restaurantes, e até do restaurante que a gente já teve, a gente teve restaurante durante, se eu não me engano, 2 anos. A rotatividade foi muito alta. Muita gente saindo, muita gente entrando, muito treinamento novo. Por quê? O que você acha que aconteceu, que vocês fizeram diferente para ter uma baixa rotatividade? Ou nem precisa ser baixa, mas para ter uma rotatividade abaixo do normal. Né? Exatamente. Cara, eu acho que é você investir no funcionário, dar treinamento e cuidar também, porque assim, acaba estando ali, são uma equipe pequena, né? Não é uma equipe grande. Então a gente trata ali, eu sei que isso no comercial não é muito aceito, mas a gente trata o funcionário como uma família, entendeu? Entendendo os problemas deles, tentando ajudar aonde a gente pode ajudar. O mercado, eu perdi uma funcionária há pouco tempo, graças a Deus eu consegui um outro funcionário, mas assim, a dificuldade hoje de você conseguir pessoas boas para suprir aquela vaga, é muito difícil, cara. Então assim, mais vale você investir do que perder um funcionário que amanhã depois vai acabar virando rotatividade, enfim. A dificuldade hoje é você contratar pessoas mais jovens, eu acho. O segredo é contratar pessoas que já têm uma certa experiência. É difícil achar no mercado.
Mas o segredo seria sempre isso. Achar pessoas que já têm uma certa experiência. Nem falo tanto de idade, mas assim, uma experiência nesse ramo. E isso é difícil, porque aqui a gente está numa região onde a gente tem a MAN, né, que concentra não sei quantas mil pessoas, mas ali concentra um grupo grande de pessoas, jovens, enfim. Você tem as fábricas. As fábricas, elas puxam muito. Puxam Apesar do trabalho na fábrica ser muito puxado, exigir muito, Sim, tem uma série de benefícios que com às vezes um certeza, comércio com certeza. A gente não não consegue entregar. Então, assim, a gente tem que suprir de uma outra forma Sim. para não ter essa rotatividade e você conseguir manter o padrão do seu prato, enfim. É o que eu falei há poucos minutos. A gente não vende só o prato, então você vende uma experiência. Tanto de serviço, quanto de qualidade, quanto de apresentação, que é difícil você conseguir manter. Eu estava, semana passada, olhando uma matéria onde que 50% a 60% dos restaurantes novos no Brasil fecham entre 3 e 5 anos. Mas as pessoas vão, mas por quê? Cara, eu acho que falta um pouquinho de persistência, falta um apoio. Porque hoje é mais fácil você julgar do que você ver seus próprios erros, enfim. Eu acho que você tem que ter uma boa contabilidade por trás, que vai te dar um auxílio jurídico, financeiro, jurídico, e enfim. De entender o que a gente não consegue entender agora com essas leis novas, enfim, para vocês saber qual é o meu curso. É Simples Nacional, ou é lucro real, ou enfim, para dar uma direção. E muitas empresas fecham porque vai meio que nas coxas, assim... Empreende mais na Empreende, necessidade. assim, é o que a gente vê, principalmente no mercado, hoje. Vou pegar um exemplo que não é nem do ramo gastronômico, mas você pega um cara que trabalha na fábrica hoje, que monta carro lá, não sei o quê. Ele sai, vai montar uma empresa de venda de peça e tal, mas ele pode ter o know-how da fábrica, que é uma grande empresa. Mas quando ele sai, ele não busca Só saber auxílio. Só saber o operacional não adianta. Não, operacional não vai resolver. Então, assim, tem que buscar alguém que te apoie, que te abrace. Segue esse rumo, caminha para cá, caminha para lá. E eu acho que isso está crescendo muito agora nos tempos para cá, tanto mentorias, contabilidades que são mais acessíveis. Antigamente a gente trabalhava era muito difícil, né? Era tudo muito complicado, era muito papel. Hoje tudo é muito fácil. Então, você assim, não tinha muito acesso à contabilidade. Tinha acesso. Era um parto para você ir no Nossa. contador, conversar com... Então, assim, hoje existe uma facilidade. E as empresas estão buscando, eu acho, mais isso. No Brasil ainda falta essa cultura das pessoas buscar informações. Então, eu acho que aí está um segredo para a longevidade dos negócios, dos comércios que a gente tem no Brasil hoje, que 60%, eu fiquei apavorado, 60% de 3 a 5 anos fecha, é muita coisa. Cara. Nossa Senhora. É um pessoal perdendo dinheiro à muita toa. Coisa, é muita coisa. Que só buscar um auxílio, buscar uma referência, buscar uma consultoria. Então, nesse ponto, tanto eu quanto o Pedro, a gente persiste. A gente vai, busca, tenta comprar o melhor produto, servir o melhor prato, servir o melhor produto, para que o cliente tenha uma experiência extraordinária. Né? Não seja só uma alimentação, né? Não só alimentação. Alimentação todo mundo serve. Todo mundo serve. Exatamente. Diz uma coisa, isso daí chamou bastante atenção, dessa baixa rotatividade, do cuidado que vocês têm com o funcionário. Isso daí, claro, reflete na cultura da empresa que vocês têm, na cultura dos seus funcionários e tudo mais. O que você faz? O que vocês fazem dentro da empresa para o funcionário ficar dentro, para motivar, para investir no funcionário? Cara, hoje, quando você fala motivação, enfim, a gente não é uma empresa que... Lógico, a gente cobra muito firme, cobra tudo que... Até porque a empresa precisa dar lucro, né? Então precisa dar lucro. Lógico que a gente também o funcionário precisa de uma folga
XYZ, a gente consegue. Pô, o funcionário teve um problema na família, vai resolver. Precisa um auxílio, um aporte, alguma coisa assim, a gente ajuda justamente pro funcionário se sentir em casa e se sentir motivado ao trabalho. Lógico que você tem que pagar um salário do mercado. Na questão, a gente paga, falando de financeiro, a gente paga um salário e paga a gorjeta integral para o funcionário, 10% é 100% deles. Então, assim, os caras têm uma motivação um pouco mais e tal. Show, legal. Muito bom saber disso. Davi, vamos lá. Deixa eu te fazer algumas perguntas do seu começo, cara. O que você vê, do seu e do Pedro, né? Sim. O que você vê que vocês fizeram no início? No início, quantos anos tem o primeiro restaurante? 11. 11 anos. O que vocês fizeram lá 11 anos atrás que, cara, hoje você não repetiria? Cara, eu acho que a gente investiu muito pouco em marketing no começo. Tanto em marketing, eu acho que devia ter mais visibilidade, enfim. Não sei se é só isso, mas assim, eu creio hoje que a gente pecou um pouquinho, na época não tinha muita informação também. Mas a gente pecou um pouquinho ali na questão do marketing. A loja linda, então assim, não tinha muito o que fazer, tudo muito certo. Talvez alguns investimentos aqui e ali que foram errados, e, enfim, mas isso não ocasionou muito. Normal de qualquer operação. Vai ter alguns investimentos. Mas eu acho que assim, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu investiria um pouquinho mais em marketing, porque eu acho que hoje nós estaríamos em um patamar talvez diferente. Show, legal. E agora o contrário. O que você acha que há 11 anos... Ou então, o que você acha que durante esses 11 anos, você olha e fala assim, caramba, isso daqui que a gente fez foi sensacional. Devia ter feito antes. Cara... Eu acertei em cheio. Eu acho que foi a abertura da segunda loja. Por quê? Porque deu mais visibilidade para as outras. Assim, tipo, deu mais... O faturamento das outras aumentaram depois? Aumentou depois Que legal. da segunda loja. Porque aí tinha... quando você está numa cidade nova, que nós estávamos em Resende, o nosso grande medo era, vai tirar cliente de Penedo? Vai tirar cliente do Lazô ou da Inotec? E pelo contrário, não tirou. A gente agregou mais porque tinham pessoas que nem jamais imaginava a Enoteca. Não é acessível para mim. Aí quando via que era acessível, que podia voltar ou podia comemorar um aniversário, fazer uma festa, fazer o seu casamento, e enfim. Então, assim, eu acho que criou uma visibilidade maior para a Enoteca Serrana e para o Loazô. O Loazô nem tanto, porque o Loazô já é mais lá em cima, né? Mas o nome também muda. Então, assim, criou uma visibilidade um pouco maior para a Enoteca Serrana, que fez com que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da história, tanto das enotecas, né? Se a gente tem vontade de empreender ou ter mais, sim. Eu acho que... Deu certo. Empresário é assim, deu certo em uma, cara, vamos replicar, não tem por que ficar parado, né? A gente tem vontade, sim, principalmente tem regiões aqui que são carentes, né? Então, sim. Talvez um dia... Esse ano não é um ano propício para investimentos, então tira-se o pé e deixa o ano passar a Copa, passar a eleição, e ano que vem a gente pensa talvez em algo novo aí. Muito bom. Isso daí que você falou de ter acertado em abrir o segundo restaurante, tem um estudo, sabe a marca Reserva? Sim. Tem um estudo da Reserva que eles fizeram assim que começou essa onda de loja virtual. Uhum. Qual que foi o estudo que eles fizeram? Claro, não tem a ver com abrir a segunda operação, mas a gente pode fazer essa comparação pensando em roubar clientes. O que a Reserva fez? Ela pegou uma loja muito boa dela,
e divulgou a loja online naquela região. E o faturamento aumentou, daquela loja física aumentou. Então eles estavam vendendo online e físico na região. Só que eles começaram a pensar, cara, será que o online está roubando do físico e era para o físico estar muito melhor? Então o que eles fizeram? Tiraram o online daquela região e o físico caiu. Então, é isso que na minha visão, eu creio que isso foi um acerto pra gente. Muito bom, muito bom. Tem isso da reserva é sensacional, inclusive eu já gravei vídeo sobre isso. E tem... Agora eu não vou lembrar o nome do livro. Eu acho que o livro é O Oceano Azul, que ele fala de você ter loja perto do seu concorrente. Muitas vezes a gente acha, cara, vai abrir um concorrente aqui do meu lado, vai tirar um pouco do meu fluxo. Mas, ao mesmo tempo que vai tirar um pouco do seu fluxo, você vai tirar um pouco do fluxo dele. Então, acaba que os dois vão crescendo juntos. É claro que se for aquela guerra de preço para tudo quanto é lado... A concorrência leal... Exatamente. Se for uma ela é necessária. Exatamente. Uma concorrência leal, ela movimenta o mercado, né? Então, querendo ou não, tem 2 restaurantes. Eles, mesmo que eles sejam seus, eles podem ser concorrentes um do outro. Mas se for uma concorrência leal, se for exatamente isso, acaba que eles não vão concorrer um com o outro, eles vão se ajudar, né? Eles vão, por exemplo, um restaurante vai divulgar o outro. Sim. Um restaurante foi na Enoteca aqui, na Enoteca Lounge, vai conhecer a Enoteca Serrano. Foi na Serrano, vai conhecer o Loazô, pelo menos o nome do Loazô. Então, isso daí é muito interessante, vai movimentando um outro. E assim, a gente aqui, eu falo mais porque eu cuido a loja de Resende, a gente assertivamente aqui, quando a gente veio para Resende, o mercado aqui ainda era bem complicado, porque o nosso maior concorrente é Penedo, então assim, não os restaurantes, mas assim, o Penedo inteiro, porque o resendense tem uma cultura de ir a Penedo, enfim, há muito tempo. Se você não é de Resende e está vendo esse vídeo, resendense, ele não consome muito do mercado local. Não sabemos o motivo, mas o resendense prefere ir para Penedo, Volta Redonda para consumir. Então, isso daí foi um desafio, então, foi um ponto, né? E foi por isso que a gente abriu também a segunda loja. Porque estava existia muita blitz. E quem vai a Penedo gosta de tomar uma tacinha de vinho, enfim. E aí ficava receoso de ir. Então a gente abriu a segunda loja para esse cliente que ia lá ter a experiência que ele tem lá em Resende. E assertivamente a gente fez um menu executivo em 2022, que hoje tem dias que dá fila, aquela loucura. À noite são mais tranquilas, mas assim, os executivos estão indo muito bem. Esse ano que passou em 2000... Não, esse ano ainda, não passou ainda. A gente começou agora a ter um menu executivo também na Enoteca Serrana. Que legal. Nos almoços, assim, porque ocasiona, abriu muita coisa. Abre muito restaurante, quase todo dia está abrindo um. Então, assim... Então você tem que inovar, tem que dar seus pulos para... Você tem que se inovar. Você tem que abrir a sua mente para captar aquele consumidor que talvez não vá porque acha caro, porque acha isso, porque acha aquilo, e acaba gostando da ideia, às vezes nem consome o menu que está sendo oferecido, consome outro menu, e acaba gerando um movimento bom para a gente. Bom, eu sempre falo que você pode sempre fazer a mesma coisa, só que você tem que fazer a mesma coisa de um jeito diferente. É isso mesmo. Davi, me fala, olhando o mercado, o ramo de alimentação como um todo, cara, o que você vê que são os maiores desafios para quem entra nesse ramo de alimentação? Olha, hoje o ramo de alimentação, os maiores desafios é você ter uma equipe engajada, que vá e que não tenha tanta rotatividade, justamente para você conseguir manter um padrão. Mas hoje o grande segredo de você empreender nesse ramo é você ter persistência, é você entregar um produto de qualidade, um serviço excepcional e ter persistência.
pô, não tá dando certo, vai ver o que que tá dando, o que que tá errado, alguma coisa tá errada. Se não for o ponto, que às vezes acontece, aí não tem jeito, você vai A alimentação ter que mudar. depende muito de praça, né? Você Depende vai muito ter do que ponto. mudar, não tem jeito. Mas caso não seja o ponto, ver internamente o que que você está errando. Eu costumo dizer que todo dia o empresário, quando chega numa loja, independente de qual loja for, ele tem que chegar e achar 3 erros. É uma sujeira no canto, é um vidro, é não sei o quê. 3 erros. 3 erros todo dia. Então você vai se manter sempre num caminho que é para a coisa fluir. Boa, isso daí eu vou até anotar. O empresário tem que achar 3 erros. Se não estiver achando os erros é porque não está olhando direito. É isso mesmo. Porque erro sempre tem, né? Sempre tem. Davi, maravilha. Estamos encaminhando aqui para a parte final. Agora chegou a parte mais esperada do podcast. Seguinte, vamos fazer uma dinâmica. Como que funciona essa dinâmica? Pode contar a sua história, pode contar alguma história sua, pode contar a sua história de vida, sua história profissional. E eu vou te entregar alguns objetos e você vai inserir esses objetos no meio da história. Meu Deus. Beleza? E falou, inseriu o objeto, pode colocar na mesa que logo depois vem outro. E Preparado? Agora? Não, né? Não, mas vamos embora. Maravilha. Davi, conta aí a sua história, fala um pouquinho mais de você. Então, eu acho que eu já até comentei desde o começo, eu venho de uma cidade pequena, interior, criado no meio do mato, meus pais são agricultores, e vivem no mesmo lugar até hoje. Uhum. Tem um plantio planta as terras lá com soja, milho e tal. Hoje, graças a Deus, os velhos estão aposentados. Só aproveitando. Eu saí de casa muito cedo, saí com 14 anos de idade para trabalhar numa padaria. Levei meu cantil de água junto. E fui embora, mochila nas costas. E na mesma cidade? Na mesma cidade, e aí trabalhei até os meus 19 anos. Na padaria? Na padaria. Caramba, com 18 na mesma padaria? Caramba, legal. Com 18 anos comecei a fazer faculdade de Ciências Contábeis. Depois disso, era muito puxado, padaria é muito complicado, você tinha que acordar muito cedo, chegar chegava tarde, porque assim, não existia faculdade na minha cidade. A faculdade era 95 quilômetros. Caramba! Em Frederico Westphalen, que é uma cidadezinha de 95 quilômetros. Então, assim, era transporte para ir lá, então, final do dia, aquele sol, você tinha que ir com óculos escuros para não... Então, eu saí da padaria, voltei para casa, fiquei um tempo em casa trabalhando com meus pais, ajudei um tio meu numa olaria, fazer tijolo. Então, assim, a minha vida foi bem... Foi indo, mas foi indo aos poucos. E depois fui trabalhar num açougue de um supermercado. E tinha me inscrito acho que era o CIE na época, para ser estagiário do Banco do Estado, Banrisul, no qual fui estagiário enquanto fazia faculdade. E dentro do banco, enfim, é maravilhoso, só que para você efetivar um banco é só com concurso público, não existe indicação, ou você é um bom cara, enfim. E fiquei ali por 7 meses no banco, que dava alguns metros no mercado, onde eu era açougueiro, trabalhava no açougue. E depois disso, o salário de estagiário era muito baixo, então assim, eu não conseguia me manter pagando faculdade, o ônibus, os estudos todos, porque você tinha que estudar. Então minha irmã trabalhava em São Paulo numa churrascaria, ela falou: Davi, olha, vai abrir uma churrascaria aí em Brasília, vamos ficar ricos, né? A ideia, né? Vamos embora. E aí eu fui embora para São Paulo. Trabalhei em São Paulo, na Vila Olímpia, depois fui transferido para... Ela trabalhava nessa churrascaria também? Ela trabalhava nessa churrascaria na época, ela saiu em 2008. E tomamos muitos vinhos, com certeza. Até ia trazer um vinho hoje para a gente tomar, mas não ia dar certo o podcast.
E minha irmã, ela me levou para São Paulo e eu fui para São Paulo para ficar 2 anos e voltar, terminar minha faculdade. Acabou que tô aqui hoje e não acabei minha Depois de São Paulo, você voltou para sua cidade? Para morar? Para morar nunca Só mais. passear? Só passar. Desde 2006 que eu volto só para passeio. Nunca mais para morar. Talvez um dia, né? Mas não posso dizer que vou ficar eternamente longe, mas a princípio não. Vou ficar por aqui. Enfim. E aí minha vida só engrenou. Fui transferido para o Botafogo, para Barra da Tijuca, depois São Paulo, Florianópolis. Enfim, hoje só batendo um bolo para comemorar. Boa, nota 10, Davi. Valeu, obrigado. Cara, foi um prazer gravar com você. Pode falar ali, olhando para a câmera, cara, um recado que você dá para quem empreende no ramo de alimentação, mas está patinando. Ainda não teve o sucesso que você teve, cara. Demorou para ter, tá demorando para ter. Já tá aí 1, 2 anos, 3 anos, mas não deslanchou no restaurante. Eu acho que é foco. Tenha foco. Vá para o restaurante todo dia com um sorriso no rosto, independente do que ficou para trás, dos problemas familiares, enfim. Eu tive, voltando agora a te contar, antes de finalizar, dia 5 de maio de 2022, meus filhos nasceram, e 3 dias depois, um deles teve uma parada cardíaca e hoje neuropata. Então, e durante esse período era nós implantar a loja. Então, assim, eu chegava todo dia, por mais que não sabia se voltava para o hospital e via meu filho com vida ou não, chegava e com um sorriso no rosto, enfim. Então, assim, independente do seu problema, independente do que aconteça, vá e toque em frente e vai dar certo. Eu acho que o grande segredo está em pensar que as coisas vão dar certo e vai dar certo. Eu acho que esse é o recado. Maravilha, Davi. Foi um prazer ter você aqui no podcast. Eu vou deixar as redes sociais do Davi e dos restaurantes aqui. Sabe de cabeça as redes sociais? @Enoteca Lounge e @Davi Malma. E @Enoteca Serrano. Maravilha, tá tudo aqui na descrição. Vai dar um pulo nos restaurantes. Eu sou um clientaço dos restaurantes dele, até antes de conhecer ele. Então, tem o selo Gabriel de qualidade. É isso mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado, viu?